Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Eu sou Edilene Tanuri, com mais de 26 anos de atuação na área de fonoaudiologia e hoje estou aqui com duas monstras, duas gigantes aqui da fonoaudiologia em Joinville, região, que vão contar um pouquinho a história para vocês. Elas viriam em dezembro, olha só, e aí não deu certo por problemas pessoais e agora sim estão realizando aí o meu desejo de muitas fonos, de vê-las juntas aqui para a gente poder conversar. Tudo bem, Mariana? E tudo bem, Marineide? Tudo bem com vocês? Tudo em ordem. Então, tá bom, para mim é uma honra, eu agradeço muito aí a presença de vocês. Então, para mim é muito importante a história realmente da fono sendo contada aqui através da experiência de vocês, né? A experiência clínica, experiência pessoal, experiência empresarial, né? De cada uma de vocês. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Tratás. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite novamente. Eu que agradeço, eu que agradeço. A Mari já esteve com a gente, né? Eu falo Mari, vai ficar confuso para vocês, gente. Eu vou falar Mari, vai ficar difícil. Mas a Marinei já esteve com a gente, conversando um pouquinho sobre a audiologia, sobre a história dela. E nesse momento, a Mariana não pôde vir, né? Então, vou querer saber desde o começo, então, há quantos anos você já é fonoaudióloga e como é que você descobriu essa profissão há tantos anos atrás, né? Eu descobri a fonoaudiologia por acaso. Até a fono que foi minha musa inspiradora, ela trabalha e atua até hoje, tá? Ana Maria Alvarez, lá de São Paulo. E eu estudava com a irmã dela e perguntei, o que você faz? Ela falou, sou fono. Fono? O que é isso? Eu trabalho assim, atendo, faço reabilitação. Falei, nossa, é isso que eu quero. Aí fui atrás. Foi atrás disso. E aí fiz a faculdade, há 45 anos atrás. E não queria morar em São Paulo, tá? Aí saí de São Paulo, tinha boas perspectivas para atuar lá, para trabalhar, mas eu vim para Joinville. Eu adoro aqui. Adoro Joinville. Me achei e agora eu sou mais joinvilense do que paulista. E me diz uma coisa, 45 anos já na fonoaudiologia, é isso? Na fonoaudiologia. E em algum momento você falou, tá, o que eu fui fazer nessa área? Não devia ter feito fono. Você resolveu dar um piti e falar, não é minha área, eu devia ter feito outra coisa. Ou não, sempre, não, eu vou continuar e tá tudo certo. Sempre, mas pensando no que eu poderia ir fazendo de diferencial. Sempre. Então, quando você vê que alguma coisa está acomodando, fala, opa, tá na hora de reciclar, de ir atrás, repensar. Porque eu vim com o intuito de trabalhar em áudio, em fazer exames, né? Audiológicas, assim, né? Toda a bateria de exames audiológicos. Sim. Mas, na época que eu cheguei, não, as fonos não faziam isso. Então, falei, não vou ficar... Eram os médicos na época, médicos, enfermeiras, secretárias, né, que faziam. E aí eu falei, então tá bom, então vamos para o outro lado. Parti para terapia, me achei, adoro terapia e fui atrás. E aí as coisas foram mudando. Tem época que foi muito mais audição, depois foi para motricidade, e aí a gente vai, anexando, né? Vai fazendo uma somatória. Então, eu tenho uma experiência boa. E teve uma época que não tinha especialização. Sim. A gente tinha que dar conta de tudo. Sim. Então, era bem complexo, porque você tinha que trabalhar voz, tinha que trabalhar motricidade, tinha que trabalhar leitura escrita, então era muito diversificado. E agora, então, a gente vai afunilando e vai, né? A gente acabava sendo meio generalista, né? Fazer de tudo um pouco, né? Porque não tinha como, não tinha, né? E aprendia. Assim, de certo modo, você aprendeu e teve condição também de escolher aquilo que te fazia mais feliz, aquilo que te movia, onde você realmente fazia diferença para as outras pessoas, né? Isso que é bacana, né? Então, a gente fala que é a educação continuada, né? Você continua até hoje nesse processo de aprendizagem e de busca, né? A Mari também, né? A Marinete também. Então, eu vejo que vocês duas estão sempre no processo de aprendizagem, né? Em buscar um pouco mais. E vocês conseguem dizer alguma coisa disso para as outras pessoas? Quais, assim, os cursos que vocês foram buscando e que buscam até hoje? E que eu sei que vocês acabam gente, vai fazer uma outra área que não tem nada a ver, eu também faço isso, né? Mas porque é bacana a gente aprender, é bacana a gente se estruturar e para poder ajudar o próximo, né? Que vem nos procurar. Eu posso dizer duas situações. Uma, quando começaram a falar de processamento auditivo, não tinha a mínima ideia do que era. Né? Mas começaram a chamar atenção, processamento. Sim. Então, eu fui atrás. E aí trouxe
uma pessoa, você participou A Ana do grupo, Maria. a Ana, Aham, nós foi meu fizemos primeiro grupo contato. de Aham. estudos em acho que uns 2, 3 anos, Foi em 1998. e aí a gente se Sim, aprofundou. olha. Então, tomamos conhecimento e muitos colegas também começaram a se aprofundar nessa área. Sim. E depois na outra, que é mais recente, que é a apraxia da fala na infância, porque era uma novidade, Sim. pouca bibliografia na época, e a gente estava à mercê de ter algum paciente com isso, e a gente tem que acertar, a gente tem que saber diagnosticar, tem que ir atrás, né? Sim. Então, também, outros cursos, chamar as pessoas, e eu gosto de trazer, porque aí não é só para mim, Sim. é para dividir com os outros também. Sim. Eu sempre gostei de fazer isso. Essa é a marca registrada da Mariana, Sim, né? Vamos sempre dizer. somando. Ela sempre soma, ela sempre pensa nas pessoas, ela não traz nada para ela só. Nós estamos num grupo de neuro, né? Estudamos neuro já faz o quê? 3 anos que a gente está nesse A grupo, gente mais, está né? desde 2018. Eu comecei nesse grupo de verdade. neuro e eu fui uma das que pularam fora. Olha só que feio, mas eu não dei conta. Ah, É muita maravilhoso. coisa, a gente tem que optar em alguns momentos, mas era um grupo maravilhoso. Eu lembro que a gente começou era no Darcy Vargas, não foi as primeiras vezes? Não sei se ainda é. Não, não é mais. Agora Não é. é lá no centrinho. No centrinho. Uhum. Então, as primeiras vezes ali, os primeiros módulos, eu estive ali com vocês. eu Aos domingos de participei. manhã. A gente começou em 2018, paramos na pandemia e logo que tivemos a chance de voltar, a gente voltou e estamos até hoje. Sim. A educação continuada, né? Não Sim. tem como você parar de Sim. estudar. Na nossa área, área de saúde, área de Sim. tecnologia, É. Sim. não existe isso. Área de Você ser humano. interrompe um conhecimento, você para Sim, no tempo. não dá pra parar. Não dá para parar. E parece que os fonoaudiólogos têm uma sede, né? De aprendizagem. De aprendizagem. Principalmente de ir atrás. agora que nós estamos tendo uma abrangência de áreas de atuação, Sim. então você tem que ir atrás para Sim. estudar, né? E a Mariana me puxou para o processamento auditivo. Sim. olha Lá que naquela bacana. época a gente começou a estudar e depois a gente trouxe outros profissionais Sim, da área. aí fomos crescendo nesse Sim. tema, né? Sim. Exatamente. E aí a gente teve uma prática, Aham. né, dentro do processamento e eu comecei a atuar dentro da área a partir desse convite da Mariana para começar. Então, Do processamento. desde lá de 2002, mais ou menos, que a gente atua dentro da área da fonoaudiologia, dentro da área do processamento. E vocês atendiam na mesma clínica, né? Hoje não, já cada uma tem. Sim, Já, sim. já fazem tanta coisa que não cabe mais juntas. Não Olha, é o coração, mas é que ela aqui, precisava de eu espaço, sei, né? eu sei Eu exatamente o tinha- espaço, é o tamanho mesmo que não dava mais. Mas essa aqui é a minha Eu referência. sei. Não, A Mariana é a minha uma referência, referência da outra. todas porque nós. eu aprendi muito de gestão Sim. financeira, administrativa, Com a Maria. estando lá com ela os 6 anos. Eu fiquei 6 anos com a Mariana. Uhum. Eu aprendi muito, porque ela administra aquilo de um jeito fantástico. Sim. E eu, quando comecei na fonicia separada, que a Sim. gente foi lá para Rolf Colin, onde Sim. nós estamos até hoje, Sim. eu dizia, ó, isso aqui eu aprendi com a Mariana. Uhum. Nossa, mas você vai fazer desse jeito? Vou, eu aprendi Vou. a fazer com a Mariana. Uhum. Então, ela me ensinou muito, não Sim. só dentro da área da fonoaudiologia, que a gente até estava comentando, Sim. né? Que a educação continuada dela, ela propaga para as pessoas Pras que outras estão em pessoas. volta. E isso é maravilhoso. E não é só o conhecimento dentro da área, né? É o conhecimento, humanizar mesmo, É sabe? humanizar. é o conhecimento geral. Então, o que Sim. ela pode fazer Uhum. para o outro, Sim. né? Ela faz. É uma generosidade. Eu sou fã, né? Eu não posso falar muito porque eu sou sim. fã. Eu acho que é o bacana, eu vejo muito isso, que ainda tem profissionais que são muito, não, que eu sei, e não vou passar para ninguém, não vou ajudar porque eu sei e eu que faço. Só que a gente vê que quando uma pessoa cresce, quando o grupo que está à nossa volta cresce, todo mundo cresce junto, porque, Nossa. poxa, cresce o nome, eles vão Perfeito. procurar você como Sim. referência, eles vão falar, puxa, a Ed que me ensinou, a gente não esquece, né? Quando a gente ensina alguma coisa, a gente não esquece, a gente se fortalece. Então, e tem muitos profissionais que ainda são assim, né? Eu que sei, eu que administro, eu que faço, e aquilo não propaga para as outras pessoas. Quando a gente propaga, o nosso nome também É propaga, que né? a nossa profissão tem que ser uma referência geral, Sim, não é esse, sabe? Sim. Né? Todo mundo, nossa, os profissionais da fonoaudiologia estão se sobressaindo, estão atuando bem. Poxa vida, que legal. Estão Sim. indo atrás, estão batalhando, Sim. estão unidos. sim. Até para ganhar força em outros âmbitos, né? A gente sabe que tem muitas brigas entre profissões, assim, que, né, acabam fazendo um trabalho de um e outro, e de repente a gente consegue se colocar de uma maneira tão forte que aí ninguém consegue nos derrubar. Você vê que a gente é uma célula realmente forte, isso não tem como estar brigando e estar derrubando, pelo contrário, a gente consegue abrir mais espaço, isso que é muito legal, né? Isso que a gente vê.
Quando eu vim para Joinville também, eu vinha... Vai fazer 20 anos já, olha, aqui em Joinville. Então, quando eu vim para cá, sem conhecer ninguém, já contei a historinha que a Mari me abriu as portas ali. Acabei conhecendo a Mariana também na mesma época, porque elas trabalhavam juntas na Era mesma na clínica. mesma clínica. Na mesma clínica. Então, assim, comecei também aqui com áudio, mas depois logo eu fui abrindo para outras áreas. Mas porque eu fui abrindo espaço, porque eu fui conversando com pessoas e foram dando a possibilidade de a gente fazer outros trabalhos. Mas a gente fica ali achando que aquele quadradinho nosso tá ótimo, né? A gente acaba não abrindo espaço para a gente mesmo, né? Então é importante a gente fazer essa multidisciplinariedade com os profissionais. E é um tudo perigo, isso. porque com o passar dos anos, a gente pode se acomodar, É, né? sim, E aí mora o perigo, porque Sim. se acomoda, não vai para frente, Sim. para, estaciona, o conhecimento para também, sim, e aí você perde muito, sim. né? E aqui estão exemplos de quem não se acomoda, né? Eu acho que tem 2, 3 aqui que não se acomodam, estão sempre achando o que fazer, achando o que estudar, achando o que aprender. Eu falo que a gente Indo aprende com atrás. os mais novos, aprende com os mais velhos, aprendemos com outras áreas, Sim. né? A gente trabalha com outros profissionais, com otorrino, né? Com psicopedagogia, com outras áreas, e a gente está sempre aprendendo. E eu acho que isso é A maravilhoso. troca é maravilhosa. É Só maravilhoso. engrandece e todo mundo cresce. É uma delícia. Sim, inclusive para o nosso paciente, né? Com certeza. É o Sim, que mais. ele que É para vai ele. ganhar. É, É ele que vai ganhar. Aham, é isso aí. é para ele. É Sim. isso aí. E me diz uma coisa, quais são as áreas assim que você fala hoje? Nossa, isso aqui eu amo fazer, isso aqui é meu carro-chefe. Você falou de apraxia, tu falou de várias coisas. Eu sei que você já passou por acho que todas as áreas quase, né? É. Há um tempo atrás, era muito a parte de auditiva, de reabilitação auditiva. Só que aí as clínicas começaram a ter os seus próprios fonoaudiólogos, clínicas de aparelhos auditivos, seus próprios fonoaudiólogos, então a demanda começou um pouquinho a diminuir em função da direcionar, né? Cada um direcionava para o seu próprio espaço. E assim, o meu forte sempre foi muito linguagem. 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 Sim. É o que poucos gostam de fazer. Eu acho muito importante e é uma área que deveriam ter mais profissionais. Sim. Então Não agora tem. eu vou me aproveitar. Linguagem e fala, né? Mas não dá sim. para separar. Mas a linguagem é fundamental. E agora eu vou me aproveitar de ti, então. Agora você vai falar para quem não sabe o que é linguagem, porque aqui você está falando com pessoas que, né, já sabem um pouco, né, de linguagem. Mas assim, com quem está em casa, uma mãe, né, que tem crianças em casa e não sabem tal linguagem. Eu não vou levar uma fono por conta de linguagem. O que é linguagem? As pessoas confundem muito linguagem com fala, né? Fala é o que você articula, são os fonemas, os sons que você articula para formar uma palavra, para, né, montar uma frase. Só que essas palavras, essas frases, têm que ter um significado. Tanto para quem está falando, pensando, programando, para quem está ouvindo. Então, essa troca de mensagens é a linguagem. Sim. Porque você tem que estruturar um pensamento, organizá-lo para que ele tenha uma lógica, para que ele tenha uma inteligibilidade para poder transmitir para o outro. Então, isto é linguagem. Isto é comunicação. Sim. Se eu chegar para você e falar, blá, 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 eu só estou articulando, mas eu não estou falando Não tá nada falando com nada, nada, sim. né? Agora você fala, oi, Edi, tudo bem? Sim. Então, Tem eu tenho a minha experiência, porque através da experiência que a gente vai fazendo as associações, entendendo que isso é microfone, que isso é água, isso é oi. Então, essas palavrinhas vão se somando na memória e aí você organiza tudo para poder se comunicar. Sim. Então, isso é linguagem. E a gente divide em linguagem expressiva Sim. e linguagem compreensiva. Né? Perfeito. E aí tem o intermediário que tem que... É o meio que vai ajudar ou não, que vai favorecer ou não. Né? Perfeito. Eu já vou aproveitar mais um pouco de ti. Alguma dica você daria assim para alguns pais em casa? Como estimular aquela criança que não tem nenhum tipo de desvio, né? A gente sabe que tem vários desvios, tem várias coisas que os pais podem observar e procurar realmente agente profissional. Mas pensando nas crianças que não têm nenhum tipo de desvios, enfim, como que a gente pode estimular a linguagem de maneira corriqueira em casa, sem ter nenhum tipo de problema? Quais são as possibilidades mais simples e comuns dos pais ajudarem seus filhos dentro de casa? Olha, uma coisa que eu sinto bastante atualmente, que os pais não brincam tanto como deveriam. E numa simples brincadeira, simples de pegar a criança, balançar cavalinho na perna, sabe? Você canta uma musiquinha, você faz sonzinhos. Então, você está motivando a criança a te imitar.
Sim. Que a imitação é a porta de entrada. Sim. Então, através dessas brincadeirinhas, fazia, sabe, dar um susto, alguma coisa. A criança começa a chamar atenção e aí ela começa a achar engraçado, achar interessante. E aí ela começa a repetir. Sim. Então, são coisas muito simples, não precisa nada elaborado. Sim. Só simplesmente conversar. Conversar, interagir, brincar, o que você quer. E assim, um outro ponto que é importante é falar. Porque muitos não falam, vê o que a criança quer, atende e acabou. O que você quer? Você quer brincar com a mamãe? Vamos brincar? Vamos brincar do quê? Né? Sim, Ou interagir, né? Aí a criança puxa, sabe? Então, Sim. o falar, eu falo assim, se a família não é falante, Sim. vamos treinar para ser falante. Sim, Sabe? Não, blá, 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 não, mas Sim. conversar. Falar com qualidade, com contexto, com intenção de fala, né? De comunicação. E saber que a criança está prestando atenção, que ela está gostando e que ela vai atrás. Sim, né? sim. Então, acho que esse é o caminho ideal, né? É o ser divertido para a criança e para os pais também, né? E motivador. Motivador, né? Trazer realmente esse universo para a criança, porque os pais às vezes dão um brinquedo para a criança não faz nada com aquele brinquedo, empilha, coloca. Isso é uma coisa também que, né? A falta de diálogo, ou brincar, porque assim, tem crianças que têm uma fábrica de brinquedos. Sim, e não adianta nada. E não adianta nada. Não explora, os pais não sentam para brincar. Ah, mas ele tem tudo, mas não tem a companhia, não tem o exemplo, Ninguém gosta de brincar não tem sozinho. o calor humano. Às vezes nem sabe brincar sozinho, né? Às vezes eles falam assim, mas Mariana, eu comprei aquele joguinho igual que você tem, que ele adora. Falei, tá, mas você sentou com ele e brincou e fez aquelas palhaçadas que eu faço com ele? Não. Então, não é a mesma coisa. Não entendeu? é a mesma coisa, sim. Então tem que ter um pouquinho de calor, de empatia, De dedicação, de né? dedicação. Sim, dedicação. Sim. E eu falo, uma fábrica de brinquedos não é nada. Eu falo, melhor ter 4, 5 brinquedos Sim. à mão, à disposição, e o resto guarda. Sim. Eu faço assim, guarda, e deixa ele explorar. Sim. Que aí favorece o explorar, favorece uma série de conceitos que tem que desenvolver, de coordenação, análise, síntese, memória, e favorece principalmente a atenção. Sim. Porque tem muitas crianças que são bem desatentas, mas já começa ali no brincar. Sim. Porque tem 500 coisas, pega aqui, aí pega ali, e pega lá, pega cá. Sim. Então, não E funciona. interagindo, você também consegue pegar até os desvios antes, né? Sim, Porque você está fazendo toda a tua parte, está interagindo com a sim. criança e mesmo assim ela não responde. Então, poxa, então vamos Opa. pesquisar, vamos ver o que está acontecendo. Justamente. E eu falo, hoje os pais não têm tempo ou não querem ter aquele tempo de qualidade, que chegam com algumas coisas para fazer, às vezes no celular, enfim, computador. E as crianças a mesma coisa, né? Chegam da escola, se jogam no sofá e eles estão com tablet, quer dizer, meu filho não conversa, meu filho não interage. A criança não vai mostrar essa intenção se você não der para ela alguma coisa para fazer. Uma né? coisa que eu tenho cobrado muito dos pais é assim: ai, mas Mariana não dá tempo. Eu falei, dá. É só querer. Sim. Então, estipulem um horário. Não é quantidade, é qualidade. E todo dia você vai sentar com teu filho, ver o que ele quer. Quer brincar de pega-pega? Quer brincar de esconde-esconde? Quer brincar com joguinho? Quer brincar de pula-pula? Não interessa. Brinque com ele. Sim. E depois ele vai fazer as coisinhas dele, tem que fazer tarefa, ou tem que se preparar para dormir, e você vai fazer as suas coisas. E funciona. Quantos casos se resolveram a partir dessas simples simples orientação. Orientações, né? E me diz uma coisa, assim também a gente consegue pegar, já linkando com, né, com a Marineide, então a gente consegue também pegar justamente essas alterações, de repente, auditivas, né? Sim. Quando, de repente, mandar fazer um exame, o que a gente pode observar. E me conta um pouquinho, já que, né, a gente sabe que a Marineide tem uma clínica maravilhosa, né? Também referência na parte de audiologia. E conta um pouquinho, assim, da parte infantil. A partir de que idade a gente consegue fazer um exame convencional ou um exame lúdico? Como que funciona para fazer esse exame numa criança, por exemplo? Então, a gente recebe bastante queixas, né, de crianças com atraso na fala. E a primeira suspeita, na verdade, a primeira investigação é saber se essa audição está adequada. Sim. Né? Então, hoje com o teste da orelhinha, esse bebê já sai da maternidade já com
o primeiro exame dele dizendo se aquela estrutura interna está funcional, né? E posteriormente, quando nós recebemos crianças para avaliar a parte auditiva que tem a queixa do atraso na fala, com 6 meses de idade, por exemplo, já é possível fazer uma audiometria comportamental lúdica, né? Uma audiometria que você consegue verificar se essa criança localiza um som, qual a frequência desse som que ela localiza. E me conta um pouquinho mais como é que é esse exame também, já Então, especifica para quem está em casa. E as pessoas, às vezes, os médicos, né, normalmente, eles estão acostumados, habituados a pedir exames eletrofisiológicos. Eles acham que um potencial evocado de tronco encefálico é o mais indicado. Às vezes, crianças com 1 ano, 2 anos, você consegue fazer, às vezes, uma audiometria, não uma audiometria igual você faz um adulto, mas você consegue estabelecer limiares auditivos ali através de uma situação lúdica. Lá na clínica, a gente, toda vez que vai avaliar crianças, a gente avalia com 2 profissionais. Então, 2 fonos. Sim, olha. 2 fonos sempre. Crianças, assim, abaixo de 3 anos de idade, que você vê que não tem uma resposta muito fidedigna. Às vezes, aí, nossa cabine é uma cabine grande, cabe a mãe, cabe a criança e cabe um fono dentro. E o fono de fora para fazer a avaliação. Então, já é possível fazer uma audiometria. Então, às vezes, vem com um pedido de potencial evocado, nem sempre a criança consegue dormir para realizar o potencial evocado, para você conseguir um exame bacana. E quando a gente não consegue, a gente vai e faz uma tentativa de uma audiometria, pode fazer uma imitanciometria para avaliar esse funcionamento de orelha média. As emissões otoacústicas também podem ser feitas. Então, dependendo da idade da criança, da maturidade dessa criança neural em relação a respostas comportamentais, você tem uma gama de exercícios, de técnicas que você pode fazer. Pode fazer, né? E a gente, na prefeitura, que eu trabalho na área de regulação, que eu faço a regulação dos pedidos, tanto de exames auditivos, como da terapia fonoaudiológica ou da avaliação fonoaudiológica, nós vimos um crescente número de crianças com atraso de fala. Então, tanto para pedidos de exames, como para avaliação fonoaudiológica, para estimulação de linguagem. Então, é um número muito crescente. É uma preocupação muito grande que a gente deve ter dentro da atenção primária, essa questão do atraso na fala. A gente sabe, né, das telas, enfim. E o que você acha que a gente pode fazer em relação a isso? Nós, como fonoaudiólogos, o que a gente conseguiria intervir? O que os pais também podem intervir? Que horas que eles ligam o pisca-alerta? É hora de eu ver, realmente, de eu procurar. Porque a gente sabe que boa parte dessas queixas poderiam ser evitadas se tivessem uma boa estimulação, como a Mari falou pra gente, né? Então, poderiam realmente nem chegar a fazer um exame desse, se for o caso. Mas, o que a gente pode falar para os pais, o que a gente pode observar pra gente ajudar mesmo? Eles, de certo modo, em casa, falar, poxa, se eu fizer isso, ou não, agora eu preciso me preocupar, eu preciso levar realmente para fazer. O que eles podem observar? Eu acho que a questão, só desculpa, pode, né? imagina, mas pode falar. É o problema das otites, né? Porque elas passam batido, né? Passam e às batido. vezes a gente tem que estar bem atento nisso. É uma, né? Isso. É um ponto. O exame de imitanciometria, que avalia esse funcionamento de orelha média, ele dá esse indício, né? Poxa, essa orelha média não está funcionando tão bem. Eu tive esses dias uma amiga minha que me ligou. O neto dela tinha acabado de descer do avião e chorava muito, muito, muito. E ela falou, Mário, o que eu faço? Lembrei de você. Eu perguntei, ele tá com o nariz obstruído? Tá, com o nariz bastante obstruído. Eu falei, então essa tuba auditiva dele não está funcionando. Essa mudança de pressão atmosférica no avião deve estar dando uma dor insuportável, né? Falei para ela, olha, tenta fazer uma lavagem nasal por enquanto e se não melhorar, você precisa procurar um especialista, um otorrino ou um pediatra para poder avaliar. E ela fez a lavagem nasal, conseguiu desobstruir o narizinho dele e melhorou. Né? Não precisou fazer um exame naquele momento, mas o funcionamento de tuba auditiva na criança que tem, por exemplo, uma rinite ou que tem uma dificuldade respiratória ali, pode até ser pontual, ela pode interferir. E se você não trata, se você não cuida, ele pode realmente impactar nesse aprendizado da fala, da linguagem. Então, a orelha é realmente algo que precisa estar atento, né, Mari? E é uma coisa que às vezes
se for bem resolvida, né, tá tudo certo. Senão, às vezes causa um problema que é pra vida inteira, né? Porque daí começa com linguagem, às vezes fala, vão vir outros problemas mais adiante que fica um pouquinho Eu acho complicado. que às vezes a gente tem que pecar pelo excesso. Sim. Sentiu que tem alguma coisa que não está correta, que está desviando, vai atrás, procura um profissional e vai. Sim, né? Eu vejo assim o encaminhamento de crianças já com um relato de atraso na fala com 2 anos, 2 anos e meio. Sim. Eu acho isso muito bacana porque os médicos já estão atentos, porque anteriormente era uma fala muito... Ainda tem um que chega com 6 Era uma anos. prática assim, não, mas ele vai falar no tempo dele, não se preocupe, ele tem... E agora nós vemos, né, talvez por conta do número crescente de TEAs que vão aparecendo, o atraso da fala é um dos primeiros sinais. Então, para um diagnóstico diferencial, tanto você avaliar esse atraso, se é só realmente uma questão de orientação dessa família, um excesso de telas, uma questão auditiva, ou se realmente é uma criança que está caminhando para um diagnóstico, né, do espectro autista. Ou outras patologias também que podem estar ali, a gente sim. Não só isso, eu citei uma delas. Então, isso é bem, eu falo, é bem comum de estar acontecendo mesmo. Eu falo que a gente consegue muitas vezes pegar no comecinho, né? Pegar no comecinho, orientar esse pai, orientar essa mãe. E isso quanto ao SUS, de repente, eu falo que às vezes nem sempre os pais têm tanta orientação, né? Então, a gente hoje vê com uma crescente hoje na área da fono, então tem muitas pessoas que procuram até no particular porque não conseguem pelo SUS. E a gente vê a necessidade mesmo de mais profissionais, de mais atendimento, de mais orientação, de repente até uma coisa preventiva, né? Com uma orientação específica sobre como estimular essa criança, o que tem que observar, o que mandar, né? Então, acho que isso é importante. Falando do avião, eu lembrava que eu sempre amamentava minhas filhas toda vez que pegava voo, que elas vieram desde pequenininha também para um lugar para outro, e sempre que ia pegar voo, eu amamentei até 1 ano e meio as duas, já peito, ou então já levava chicletes, pra não ficar maiorzinha, porque daí não, de pelo menos... ajuda, né? Já ajuda pra gente que é adulto, né? Sim, então, né, entrando um pouco, às vezes, uma orientação tão simples quanto essa, que às vezes as pessoas não têm, a gente evita um problemão, assim, depois a criança chegar chorando, esse tipo de coisa, né, uma higiene nasal, esse tipo de coisa. Então, isso é bem bacana de se pensar, assim. Agora sim, Mari, pensando um pouquinho na parte da audiologia. Tu falou ali da parte da audiologia infantil. Agora, para quem não conhece, esquece que nós somos fonos aqui também, né? E tem muitas fonos que vão ver. Mas, assim, para quem não conhece, como é que faz esse exame de audiologia numa criança? Tu falou que é infantil, é condicionada, não é diferente, mas como que é? É na cabine mesmo? O que ele faz? Quando tem um barulho, ele olha, levanta a mão. O que ele faz para a gente conseguir fazer uma criança de 5 anos fazer um exame desse? 5 anos é mais fácil, né? Já, 5 anos já responde uma audiometria normal. Verdade. Show de bola. Pronto. Show de bola. Mas, por exemplo, você pode avaliar um bebezinho fazendo uma comportamental. Você tem os instrumentos ou você tem alguns recursos ali de estímulos sonoros que você avalia, dependendo já da maturidade dele, se ele consegue lateralizar para um lado, se ele busca esse som, Você faz né? um sonzinho aqui, Faz um sonzinho ali, aqui. sim. Então, dependendo da faixa etária, desse desenvolvimento desse bebê, você espera dele alguns comportamentos auditivos. Então, um bebezinho você pode fazer uma comportamental, além do potencial evocado. Agora, dentro de uma cabine, por exemplo, se você pega um bebezinho lá de 8 meses, por exemplo, você consegue fazer uma audiometria de reforço visual. Então, nós temos uma caixa acústica, que sai um sonzinho ali, que pode ser uma avaliação em campo livre, o som sai dentro da cabine, e junto com essa caixa acústica tem um bichinho, tem um estímulo lá dentro visual, que vai acender a luz e ele vai aparecer quando você dá esse som. Então, primeiro você vai condicionar essa criança a ouvir aquele som, que a gente coloca um som alto para saber se ela está identificando, e associa a imagem. E aí alguém distrai essa criança, e aí você põe o som de novo. E ela busca o som. Né? Você pode fazer isso em campo livre. Ou você coloca o fone nela e dá o mesmo estímulo. Ela escuta e ela vai buscar. Então, você tem dos dois lados, né? Ou às vezes você tem de um lado só, mas põe a criança numa posição que ela vai prevalecer o lado que ela está escutando, né? No fone de ouvido. Então, esse é um exame de reforço visual que a gente faz. E nós temos também o exame de condicionamento.
lúdico. Sim. Então, você dá um brinquedinho para a criança, geralmente é um de montar, e a criança escuta o sonzinho e ela vai e encaixa o brinquedinho. Elas são facílimas de condicionar. Facílimas. Sim. E principalmente quando tem um outro profissional junto com ela. Sim. Você ensina ela a fazer esse condicionamento. Então, ela escuta o sonzinho e coloca. Geralmente, a gente associa assim, um passarinho, você vai dar comidinha para ele. Então, você traz uma fantasia dentro daquele momento de avaliação e a criança sempre se engaja. Sim. É impressionante como... E depende do fono, né? Sim. Nós temos ali a Cristine, um beijo para minha amiga Cristine, que tanto ela como a Ana Luísa, como a Ariane, as três fazem a parte de avaliação auditiva infantil e elas conquistam a criança já lá na recepção. A Cristine tem a técnica dela lá de chegar com aquela criança, a criança já vai correndo com ela, é impressionante. Tem, é claro, a particularidade do profissional para fazer aquela avaliação. Com criança ainda, né? Com criança você tem que ter todo um jeito, mas a gente, como diz a doutora Kátia, que é a nossa otorrino, os fonos daqui tiram leite de pedra. Isso é legal. Porque a gente consegue fazer uma avaliação, faz via aérea, faz via óssea, às vezes faz com mascaramento na criança. Então, é possível. E é óbvio que tem crianças que a gente não consegue essa resposta. Sim. Né? Tem crianças que não têm maturidade ou não têm a atenção auditiva para isso, para conseguir realizar. Sim, e aí nós podemos ir para os outros exames objetivos, uma emissão atoacústica, a própria imitanciometria e o potencial evocado. Né? Mas sempre tem como você conseguir uma avaliação auditiva e ter resultados ali para fazer um fechamento diagnóstico. Sim. Então, para aqueles pais que às vezes têm medo, né? Ah, não, acho que vou esperar mais tarde para fazer um exame, ou mais tarde para mandar para uma fono para avaliar. Então, eu falo que quanto antes a gente pelo menos consegue já ter um diagnóstico, se está normal, se não está normal, se precisa de fato entrar já em algum tipo de tratamento ou não. Então, a gente consegue evitar muito problema lá na frente, né? Sim. Muito problema. É preventivo mesmo. É preventivo. Certeza. Eu falo que hoje em dia, até conversei essa semana com o ortodontista, também é a mesma coisa. Então, qual a melhor faixa etária? Melhor faixa etária quanto antes. Hoje em dia a gente avalia bebês, então a gente pega, né, bebezinho, a gente já consegue já visualizar muita coisa, pelo menos para orientar os pais quanto ao que deve fazer, o que não deve fazer, o que deve observar, o que não deve observar. E tem muita orientação hoje em dia na internet, mas nem tudo é tão claro e nem tudo é para você. Então tem que tomar cuidado com certas coisas que vêm e que de repente não são. Eu falo que muitos pais adequam a orientação porque eles querem ouvir, né? Então não exatamente para aquele caso, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E me diz uma coisa, só para quem não sabe, ali, então, se tratando de pais e mães, tu falou de via aérea, via óssea, o que é via aérea, o que é via óssea? Conta um pouquinho. Então, a via aérea é quando você coloca o fone de ouvido, né? Então, esse som vai passar pelo canal auditivo, pela membrana timpânica, pelos ossículos, até chegar na cóclea e ser transformado em energia elétrica Caminho normal. até o cérebro, é o que nós escutamos hoje. E a via óssea é quando você coloca um vibrador ósseo, então esse som, ele vai por vibração do osso, das partes moles do corpo, e ele vai direto para a cóclea. Então, isso é que nos dá um diagnóstico, por exemplo, de tipo de perda auditiva. É uma perda auditiva sensório-neural, que pegou cóclea, que pegou nervo, é uma perda auditiva condutiva, que só está ali na orelha média, ou seja, tem uma secreção, tem uma otite, tem, ou mesmo num canal auditivo tem uma obstrução, né? Ou é realmente misto, tem os dois. Então, essa técnica de você avaliar a condução do som pela via aérea e a condução do som pela via óssea é que vai nos ajudar a diagnosticar e saber onde é que está a perda de energia, onde é que está tendo essa dificuldade da pessoa em levar até o seu cérebro a quantidade suficiente de som para ela poder ouvir. Sim, isso é maravilhoso, é um exame incrível, assim, eu falo, ele é tão simples de se fazer, mas ajuda demais, né? Ele pela simplicidade, pela resposta que ele tem. É o padrão ouro, né? Padrão da audiologia, a audiometria tonal, a logoaudiometria, que são os testes de fala, que a gente também consegue fazer com criança, fala, mas a criança não fala, como é que você faz um teste de fala, né? Nós temos as imagens, que você sabe que ela tem uma linguagem, né? Mostra para mim onde é que está o pato. E você vai abaixando o som e ela vai identificando. As figuras. Ela não consegue identificar, ela não tem atenção. Você pergunta, onde que está a sua boca?
Ela mostra. Onde está o seu olho? Ela mostra. Onde está o cabelo da mamãe? Ela mostra. Sim, vai Então, lá regulando o som pra achar. você consegue identificar qual é o mínimo de quantidade em dBs que aquela criança precisa para identificar uma ordem, um comando. Então, isso já é um teste que nos ajuda a confirmar os dados dos limiares auditivos que você conseguiu ali identificar. Isso é muito bacana, isso é perfeito. Agora me diz uma coisa, Mariana, você também já trabalhou, não sei se trabalha ainda com a parte de Down, síndrome de Down. E me conta um pouquinho como é trabalhar com essas crianças tão É especiais. apaixonante. Primeira coisa. São crianças que quanto mais cedo se iniciar o tratamento, melhor. Eu já peguei bebê recém-nascido para começar o tratamento. Então, começa com parte de amamentação, trabalho muscular, né? Para poder ajudar na mastigação. Mas, assim, aí é uma gama de pontos que devem ser trabalhados. Praticamente tudo, né? Tem que ter motricidade, tem que ter a parte de fala, tem que ter a parte de linguagem, atenção, né? Sim. Então a gente tem que abranger todos os pontos importantes para a comunicação para eles irem adiante. Eu sempre batalhei muito em cima da síndrome de Down. Tanto é que teve uma época que a gente tinha muitas crianças com síndrome de Down. Então a gente começou a pensar em alguma coisa que a gente poderia fazer para eles. Sim. Porque a inclusão naquela época não se falava em inclusão, não existia, mas eu sempre me preocupei com inclusão. Sempre, sempre, sempre. Mesmo sem falar na palavra. Então a gente montou, né, eu e algumas colegas e um grupinho de pais, a associação, que na época era a DESD, Associação de Deficientes Educáveis, que antigamente era essa nomenclatura, e Síndrome de Down, a DESD. Foi a duras penas que a gente conseguiu. Nós até montamos uma escolinha. Estava indo super bem, que essas crianças estavam sendo escolarizadas, estavam sendo alfabetizadas, só que recursos financeiros não tinha. Não deu. Não Então era conseguiram. muito difícil e frustrante. Sim. Porque eu corria atrás de empresas para pedir auxílio, porque as empresas podiam ter desconto no imposto de renda, essas coisas assim, mas o interesse foi Não teve interesse. muito pouco. E hoje não existe ainda. Hoje, não existe mais. Hoje ela mudou de nome, mas eu não faço mais parte, tudo agora é o Universo Down. Ah, sim. Então, eles têm já uma estrutura melhor, mas tem mais ajuda, porque o governo está ajudando, né? Tem ficou ajuda. mais fácil. Então, agora eles estão, acho que já montaram a sede deles, que era no antigo colégio Conselheiro Mafra. Eu acho que era uma na esquina ali. Então, eles já estão com uma estruturinha melhor. E você Então, continua atendendo essas crianças? Continuo atendendo. O Down, né? Eu falo que o Down realmente é geral, né? Você tem que trabalhar várias áreas. E me diz uma durante coisa. anos. Eu falo assim que já vieram mães para mim. Hoje eu não tenho essa ênfase em Down, né? Mas eu já atendi alguns e já vieram assim pequenininho para a gente conversar, tudo, né? E a maior preocupação dos pais. E aí eles melhoram? Eles têm como evoluir, né? O que tu consegue dizer para mim assim? Em termos de evolução, em termos... Eu sei que cada um cada um tem uma especificidade, mas se você puder colocar um pouquinho da experiência para tranquilizar. Porque assim, as crianças, o indivíduo com síndrome de Down, ele tem muitas variáveis em termos de nível de inteligência, nível de atenção e também a parte social, a parte familiar. Então, é uma somatória. Se ele tem muita dificuldade no aspecto intelectual, se a família não estimula, então vai ter mais dificuldade, sabe? Vamos dizer assim, evolução lenta. Sim. Mas tem aquelas crianças que, mesmo tendo uma dificuldade maior, mas tem por trás uma família, não 10% ouro, nada, mas que se interessa e estimula com profissionais de várias áreas atuando e a escola fazendo a parte dela. É outra coisa. É outra coisa.
Eu já tenho ex-pacientes que terminaram faculdade. Isso é muito legal. Entendeu? Então, são essas vivências que a gente tem, Sim. que a gente vê, termina o ensino fundamental, termina o ensino médio, faz um trabalho técnico. Sim, vão ter uma vida, né? Fazer alguma vida, voltar sabe? para a sociedade. Então, eu tenho vários exemplos, mas tem aqueles maravilhosos, mas já tem aqueles frustrantes. Sim. Que você sabe que tinha capacidade, Tinha potencial e não foi feito. E não foi. E tu acha, E às então... vezes a família, por não acreditar. Sim, por não acreditar, por não estimular, achar que às vezes está jogando dinheiro fora porque não vai melhorar mesmo, Não é. né? E tem condições. Sim, isso acaba acontecendo bastante, assim, eu vejo. E você acha, assim, também, em relação ao que fazer em casa, que nem você falou que dá diferença, sim, se os pais estimulam, se os pais não estimulam, tanto crianças que não têm síndrome de Down, crianças que têm só, às vezes, um desvio fonético ou fonológico, mas também essas que têm, né, alguma síndrome, alguma alteração que precisa ser mais estimulada. Essa orientação, como você vê que poderia realmente, que os pais poderiam te ajudar de maneira mais adequada? Será que eles conseguiriam, teria alguma outra maneira que eles poderiam estar fazendo? Como você vê que dá maiores resultados? Como você vê que eles conseguem interagir? Me conta um pouquinho dessa experiência. Como você faz com que eles abordem e entendam um pouco mais? Quando vem uma criança para avaliar, os pais entram na sala e ficam algumas sessões junto, ou se não todas, né? E aí eu vejo como eles estão lidando com ele. Então a gente senta no chão, brinca e mexe no material. Aí a criança vai lá pegar o negócio, aí já vai a mãe já dá. Aí ele vai montar um negócio, tá se batendo. Vai lá e ajuda. Falei, ó, vamos fazer um negócio? Nós adultos, a nossa tendência é querer ajudar. Sim. Só que nós não estamos ajudando. Deixa ele se bater, deixa ele tentar enfiar a tampa da caneta lá, do que você pegar e fazer por ele. Pega, mostra 10.000 vezes e dá para ele. E deixa ele fazer. Ele não consegue encaixar, você pega lá, olha como a mamãe vai fazer. Olha como a mamãe vai fazer. Agora pega a mãozinha dele, tá, agora você faz. Sim. Então, uma coisa que eu falo muito para os pais e treino com eles é cuidar com o automático. Às vezes eu pego, olha o seu automático. Assim. Sim, que é o ajudar que eu queria fazer pela criança. É sem querer, é automático, mas não ajuda. Sim. Só que a gente não vai ficar assim, mas a gente tem que mostrar, dar o exemplo, incentivar. Vai, você consegue. Do que não, deixa que eu faço. A gente vê que como eles fazem em casa é o que realmente vai ditar ali o resultado, né? Porque não adianta nada. Eu costumo sempre dizer isso. Às vezes vem pra gente, fica lá contigo 40 minutos numa sessão, mesmo que você faça uma sessão de 1 hora e meia, 2 horas, mas se for ver o tempo que fica em casa, o tempo que fica na escola, se não fizer nada, fizer tudo errado, não adianta nada, né? Então, como a gente orienta, como esses pais entendem, como eles colocam no dia a dia, na rotina, é o que realmente vai fazer muito bacana isso, do pai participar da terapia, né? A Patrícia Pacheco trabalha conosco lá, ela faz reabilitação também e os pais entram e saem de lá sabendo o que tem que fazer, o aprendizado em casa. O aprendizado maior é com eles e mais difícil deles aprenderem. Porque a criança pega rápido, mas tem a dificuldade, eles e absorvem mais rápido, mas o adulto já está anos condicionado, anos com o automático dele. Já tem seus conceitos ali e pronto, é mais difícil, né? Desfazer isso. Isso que aí a coisa muda muito. Isso aí. Que aí isso, nossa, ele deu conta de fazer isso. Eu falei, pois é, você deu oportunidade, você mostrou, não fez por ele. Isso é bacana. E agora eu gostaria de falar, né, de resposta das duas aqui. Como vocês veem a profissão de vocês, a área, daqui 1 ano, daqui 10 anos? Como vocês sonham essa profissão? Ou tá tudo bom, tá tudo certo, não precisa mudar nada? Como vocês enxergam? Eu vejo que vocês são visionários assim como eu, né? Que a gente quer sempre inventar coisas, né? Eu tô inventando coisa o tempo inteiro. Não pode parar, sabe? Eu vejo que as faculdades têm que sempre fazer o diferencial delas. Cada um que sai da faculdade, eu falo assim, não se acomode. Aí sai da faculdade, vai atrás, faz supervisão. Sabe, se quer aprofundar num assunto, num tema, né? Numa área, vai atrás, estude, sabe? Às vezes eu vejo essa acomodação de, tá bom, assim, eu já sei. Não é bem assim, tem que ir atrás. Sabe?
tem que... Eu, até pouco tempo atrás, eu estava fazendo supervisão num determinado assunto. Sim, e é Aí maravilhoso. vem esse, vamos atrás. Vamos de então tem que novo. ser assim, Aham. não dá para parar. Tem que Sim. ser crescente, sempre. Sempre. Aham. E você, Mari? Não, e assim, eu vou complementar o que a Mariana está Claro. falando, né? Eu acho que das pessoas que vão ouvir, né, a Mariana falando, muitas devem se lembrar de acompanhá-la no seu consultório, Sim. porque ela ensinou muita gente a fazer terapia do jeito dela, né? Sim, Com a sim, competência dela, de uma forma generosa. Ela deu supervisão sem cobrar para muita gente. Uhum. Então, essa visão da fonoaudiologia, que é você se doar, você querer que o outro faça bem, né? Que você contribui para que o outro também cresça. Eu Sim. penso que a fonoaudiologia, para ser realmente uma profissão... a gente já tem orgulho, né? Já, Sim. muito. Eu tenho Muito. muito orgulho, Sim. eu amo demais a Sim. fonoaudiologia, mas para a gente olhar para ela assim com os olhos mesmo de alegria, eu vejo que o nosso caminho seria mesmo essa generosidade dentro da área, de você querer que o outro faça tão bem quanto você. Exato. E que você vá buscar Partilha. sempre o melhor dentro daquela área. Eu também faço supervisão. Sim. Uma vez Isso por é mês, bom. a gente Aham. discute os casos de processamento auditivo que a gente avalia. É crescimento sempre. Contínuo, né? É contínuo. É Então, eu contínuo. vejo assim que a fonoaudiologia, hoje, ela abrange muitas áreas. Cada vez mais a gente está descobrindo, né? Sim, outras A áreas. Ana Duca falou, Sim. quando ela entrou a primeira Sim. vez no hospital, trabalhar com TI neonatal, que ela jamais imaginou que o fono Sim. pudesse entrar, e hoje ele é imprescindível dentro dessa área. Então, Sim. eu acho que é isso, é o fonoaudiólogo saber que ele tem condições de assumir aquela área, Sim, e aquele assumir e fazer bem feito. conhecimento, Aham. fazer bem feito, É. buscar se aprimorar, fazer da melhor forma possível. Sim. E Fazer. atualizar, porque E- está tudo mudando muito rápido. Isso mesmo, Aham. mudando muito rápido. Então, eu vejo a fonoaudiologia crescente, eu sou a maior Aham. incentivadora Incentivadora. das pessoas. Sim, sim. né? A gente fala que são desafios, mas a São gente gosta dos desafios, desafios gosta, eu para amo poder. a audiologia. Falei para É. você que agora eu também sou uma construtora de cabina. Ah, então, Construí agora duas vai fazer essa, cabinas lá na não tem nada para clínica. fazer, vou montar uma Não, cabine, vou construir Ficou uma. maravilhoso. Então, quem Aham. quiser construir uma cabine, pode Olha me lá. procurar no direct. Eu passo o projeto, eu que ensino como maravilha. fazer. Eu digo quanto que você vai gastar. Olha só, gente, outra profissão agora. Bem legal. Aham. E você tem ideias para Sim. passar para o outro, sabe? Sim, Dá para isso é sempre bacana. elaborar e crescer todo mundo junto. Sim, é Isso isso aí. mesmo. É isso Parceria, aí. parceria. Agora eu vou pedir para vocês já deixarem aí os contatos, onde é que a gente consegue encontrar. Pode ser um telefone, pode ser um Insta, o que ficar melhor para vocês. E deixar as considerações finais aí. Ai, olha, não desistam da fonoaudiologia, invistam, batalhem por ela, porque é apaixonante. Todo mundo fala assim, ai, você não vai parar? Eu falei, não, eu vou diminuir, mas eu não vou parar, porque é um estímulo, é um prazer enorme, é uma higiene mental, Sim. sabe? Então, continue e vão à luta, que fonoaudiologia é tudo de bom. E me diz onde é que a gente te acha. Eu trabalho na interação clínica, tem uma equipe de fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicólogos e psicopedagogo. A nossa equipe já trabalha juntas há mais de 30 anos. Isso aí. Então, interação clínica, na Rua Orestes Guimarães, número 200. E aí o contato, o Instagram é @mariguirgues. E o celular, não sei se passa, Não, não. acho que não precisa. Não, né? Não, deixa aberto, acho que não precisa. Já tem bastante lugar para te isso. procurar, tá ótimo. É isso aí, muito obrigada. E pode deixar suas considerações também e deixa o teu contato novamente para nós, tá, Mari? Então, a Fonicia, que nasceu dentro da clínica Interação, né? O nosso trabalho era dentro das empresas, e quando nós montamos a nossa clínica foi lá junto com a Mariana. Então, o nosso berçário ali da parte física foi ali com a Mariana, e hoje nós estamos na Rolf Colim, número 200 também. Então, número 200, né, Mari? Ó, que bacana. Nós temos o Instagram da clínica, que é Fonovicia Joinville, é JLLE, e o meu Instagram particular, que é Marineide Cruz 27. E
Eu acho que a Mariana já deu, né, o fechamento, pensamos igual, a gente pensa igual nesse sentido, faço minha as palavras dela. Isso aí. Então, eu agradeço a vocês, duas meninas, né? Porque eu falo que cabeça jovem é sempre menina. Mas só tem um adendo. Nós estamos terminando janeiro e vamos começar fevereiro. Ah, sim. E aí, em fevereiro, nós teremos... Ah, sim, em fevereiro nós temos Muito importante. eleição do Conselho Regional de Fonoaudiologia. Então, é muito importante, todos os fonos registrados no Conselho, na terceira região, é obrigatório o voto. Então, você verifique se a sua anuidade está em dia, se a sua Documentos. carteirinha está em dia, a carteira do Conselho. Sim. É obrigatório, o voto vai ser online. Esse ano nós temos 2 chapas, então procura as propostas das 2 chapas, identifique-se com a sua chapa e vote consciente. É isso aí. É vote muito com importante nós responsabilidade. termos um Porque é dar conselho continuidade. forte, que nos proteja, que proteja a sociedade, né, que esteja caminhando junto com a profissão. Sim. Né? Então, não esqueçam, fevereiro, 18 e 19 de fevereiro. É isso aí. Então, vote com responsabilidade. Vote com responsabilidade, isso Perfeito. mesmo. Eu agradeço a vocês duas, Mariana e Marineide. Para mim foi uma honra absurda, imensa. Fiquei feliz que agora em janeiro a gente já conseguiu, né, desenrolar essa conversa, esse bate-papo. E realmente eu vejo vocês duas como referências na cidade, e não só na cidade, né? Eu diria na região, em mais lugares, porque tanta gente vocês já atenderam daqui, de fora, e que vão e que voltam, tantos profissionais que também passam por vocês e já passaram até como forma de aprendizado. Então, parabéns pela profissão de vocês e realmente vocês deixam a nossa profissão, assim, muito mais forte. Ficamos muito orgulhosos de ter vocês, assim, como referência. Muito obrigada, ficamos Obrigada. honradas de estar aqui compondo essa mesa, esse trio. É isso aí. Muito obrigada. Agradeço a vocês que assistiram aí esse podcast. Vocês viram que só tem história boa por aqui, né? Só tem gente com muita história, com muita demanda aí para ajudar cada vez mais vocês. Conheçam então o nosso podcast, conheçam também a nossa plataforma Trataz. Nos siga, curta, encaminhe para que a gente possa conduzir mais conteúdos interessantes para vocês. E se tiverem também propostas de conteúdo, querem ouvir sobre o quê? Coloquem ali que a gente vai verificar, se estiver dentro da nossa área, se for profissionais que conversam conosco, outras áreas de atuação, nós também traremos aqui para trazer o máximo de informação. Até mais, até o próximo!